mas não tem problema. Depois nós vamos fazer uns exercícios para recapitular. Tanto verbos no passado como as contrações. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Sei lá? Então, acho que dá para continuar. Bom dia, gente. Donc, je pense qu'on peut faire comme la dernière semaine. Je peux lire du vocabulaire et vous pouvez répéter, d'accord? Donc, vamos lá. Internacionalista. Internacionalista. Cozinheiro, cozinheira. Cozinheiro, cozinheira. Professor, professora. Professor, professora. Médico, médica. Médico, médica. Enfermeiro, enfermeira. Enfermeiro. Enfermeira. Muito bom. Pode passar. Costureiro, costureira. Costureiro, costureira. Advogado, advogada. Advogado, advogada. Fotógrafo, fotógrafa. Fotógrafo, fotógrafo. Pedreiro, pedreira. Pedreiro, pedreiro. Engenheiro, engenheira. Engenheiro, engenheira. Certo? Alguma dúvida? Não. 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 Continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre transporte, o vocabulário de transporte. Ó. Avião. Avião. Ótimo. Dá para passar de slide, André. Ó, barulho de moto, inclusive. Navio. Navio. Trem. Trem. Balão. Balão. Canoa. Canoa. Caminhonete. Caminhonete. Táxi. Táxi. Perfeito. Alguma dúvida? Não. Então, para fixar, nós vamos fazer uma atividade, on va faire une petite activité. Então, relacione os meios de transporte com as profissões. Donc, on va faire, je vais lire de transport et vous pouvez me dire des professions ici, d'accord? Donc, aéromoça, c'est pour quelques transportes. Qual transporte? Avião. Avião, isso mesmo. Gabriel, me ajuda aí. Taxista, c'est pour Táxi. caminhoneiro. Caminhão. Caminhão. Bem. Sobre o pescador, Barco. alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? C'est bon? C'est bon. Perfeito. Vocês são muito rápidos com as atividades, vocês são muito bons. Eles são muito rápidos, muito ligeiro. É sem graça.
Bom, então eu vou, né, dar uma recapitulada, não estava nem gravando, então eu vou dar uma explicadinha rápida e uma recapitulada na gramática. Eu sei, gramática é um pouquinho chato, mas, né, temos que aprender um pouquinho e já começar a gravar, né, tanto como escreve, como quanto fala. Então, deixa eu ver aqui. Donc, j'ai fait quelques activités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez-moi voir. Non, non, non. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Vou colocar aqui mesmo. Fica mais fácil para visualizar. Ok. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Então, eu preparei um pequeno material aqui para vocês. Donc, ici, on a cette activité. Na verdade, nem precisava. Ser ali, que eu consigo fazer na tela, fica mais fácil. Fica mais fácil aqui para vocês verem, então, quando eu escrever. Donc ici, la première activité, on va avoir un peu de préposition avec l'article et on va faire le contraction. Donc, il y a quelques contractions qu'on n'a vues pas, mais peut-être vous pouvez savoir parce que c'est très commun, c'est un peu normal de voir ces contractions-là. Donc, ici, c'est une chanson, c'est Ao meu redor, moi je ne connais pas, mais c'est une chanson avec beaucoup de contractions, presque on peut faire ces contractions-là. Donc, si vous pouvez me dire ici, par exemple, meu redor está deserto. Donc, meu redor, c'est le lieu, donc c'est ao meu redor está deserto. Quando eu quero falar que algo está no espaço, está em algum lugar. Então, a contração mais a contração a mais o, vai ficar ao. Então, essa a gente não tinha visto ainda. Então, ao meu redor. Você não está por perto e ainda não está tão perto. Dentro dessa geladeira, dentro. Então, o que é D mais A? Do. Quase. Do é masculino. Aqui é dentro da geladeira. É feminino. Ah, é feminina. Da. Da. Ah, perfeito. Então, dá. Dispensa, então é feminino, né? Dá dispensa, que é D mais A. E fogão. Do. 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 Perfeito. Do. Aqui, dentro, gaveta. D mais A? Dentro da gaveta. Da gaveta, muito bem, perfeito. Dentro, garagem. Da. Garagem é feminino. Dá. Da garagem? Uhum, garagem é feminino, é a garagem. Então, dentro da garagem. Em mais o? Então, e porão. No
No. Perfeito. Que é no masculino. Então, no porão. Em todos os armários e em mais o vestidos. Vestidos, então, masculino plural. Em mais o? Nos. Nos vestidos. E aqui temos mais, de novo mais em mais o, que é em remédios. Então fica? Acho que travou. Tá, Agora tá. eu vi que travou. Ah, não, agora eu vi que travou. Eu vi que você ficou parada assim, olhando. E daí eu parei, senão eu fico falando sozinho. Então aqui nós temos remédios. Que é em mais os, vai ficar? Nos. Nos. Muito bem. E um botão por dentro. Então, e um botão. Bom, daí, por dentro, paredes. Dos. Quase. É É feminino das paredes? das paredes, muito bem. Porque das, que parede é feminino. Parece masculino, né? Parece. Então, tem algumas palavras que enganam. Que nem eu sempre digo na aula, né? Ah, uma palavra que termina com o, por exemplo, vai ser sempre masculino. Outra que termina com a, sempre feminino. Mas daí temos, por exemplo, parede. Parede termina com e agora. Então, é um exemplo de palavra feminina. A parede. Ok? Por exemplo, o teto. Ó, teto termina com o, é masculino. E, sei lá, a garrafa termina com a, é feminino. Mas daí temos a que termina com e, que é a parede, por exemplo, que daí vai ser feminino. A parede. Também não tem, assim, muita regra. Tem algumas palavras que enganam, né? Às vezes são falsos amigos, falsos cognatas, né? Entre francês e português. Mas daí vocês vão se acostumando e aprendendo. Então, continuando. Então, por dentro das paredes e quartos. Por mais o, nós não tínhamos visto também. Então, Pelos quatro ou não? pelos. Aham, perfeito. Pelos. É por mais o. No caso, é essa junção, né, de por no caso de lugar, né? E mais o artigo os, que é no masculino, nos quartos. E por mais os de novo. Pelos pedidos também. Pelos. Prédios. Pelos prédios. Pelos. E portão é no masculino. No. Da. No. Do. No portão, que é em, né? Que é o lugar, no. E portão, masculino. Então, no portão. Aqui, até em mais o. No. No. Como aqui em cima, no. Que eu não enxergo. Então, até no que eu não enxergo. Até O que mesmo. é enxergo? Oi? Enxergo, o que é? Enxergar é tipo olhar. Então, c'est comme voir, olhar. Ah, tá. Mas é do tipo não enxergar mesmo, não ver, não olhar. Ah, eu escutei essa palavra, mas não sabia como escrever, não. Então enxergo, que é com X. Então enxergar é tipo não conseguir olhar, não conseguir ver. Tipo, se você usa óculos e você tá sem óculos, você não enxerga. Não enxergo, é verdade. Então é isso, não enxergar, não conseguir ler, por exemplo, não conseguir ver direito. Ok? Então, até mesmo quando eu não quero. Eu não quero. Dentro, então é camisa. Da. Da. E mais a? Tá, perfeito. Da camisa. Então, dentro da camisa. E dentro do sapato. Sapato é masculino, então em mais o? No. No. Dentro da camisa, no sapato e em mais o de novo? No. No. Perfeito. Daí cigarros, é cigarrete. Então cigarro,
que é, né, o masculino aqui do N mais O, em mais O, que fica no, então cigarro. E aqui revista, Na na revista, que é feminino singular. Piscina, na piscina. na piscina. E E na na janela. janela. Então, feminino. do carro. O No carro. carro. E aqui de novo, Do lado. Ao lado. ao Ah. lado. Perfeito. Hum, Que é ao lado, que é nessa noção de lugar. Então, ao lado. Está ao meu redor, ao lado. Ele é masculino. Se você... Aí tem o uso da crase. Por exemplo, se fosse... Oi? Posso dizer ao meu lado? Pode, aham. Ao meu lado. Que você está dizendo... É um pouco mais formal, sabe? Se dizer está do meu lado, está ao meu lado. Ao meu lado é mais bonito, mais... Um pouquinho mais sofisticado. Mostra que você conhece bem a língua. Obrigada. Nada. Então, aqui seria o masculino. Deixa eu até anotar aqui. Um Mzinho de masculino, que é ao. Agora, se você quer dizer feminino, por exemplo... Agora eu não sei. Sei lá. Por exemplo, lado. Lado é masculino, certo? Se fosse uma palavra feminino, seria A mais A. Porque o é sempre masculino. Ok? Mas se esse artigo fosse A também, então se você estivesse referindo a alguma coisa feminina, seria A mais A. E o que vira esse A mais A? Acraseado. A. Então esse é um dos usos do A, e eu acho que é bem complicado mesmo para nós que falamos português, né? Você sabe, a aula de português era bem difícil. Então um dos exemplos quando se usa acraseado é quando tem essa preposição A, e o artigo também é A. Então você vai falar a algum lugar. Só deixa eu fechar minha janela aqui, tá tendo um barulhinho. Pronto. Professor, Oi, eu quero tirar uma dúvida. pode falar. Por favor, tem palavras que tá feminino em português e masculino em francês? Tem. Agora eu não estou pensando em nenhum exemplo. Você pode dar, Carol? Por exemplo, em francês, Tem como o jeito mais fácil é como o Gabriel falou. Terminados em O, geralmente são masculinos, terminados em A, geralmente são femininos, mas tem palavras que fogem a isso. Por exemplo, sofá, termina com A, mas é uma palavra masculina, é o sofá. Então, é decorar. tá bom, obrigado. E eu tirar uma outra dúvida. E tem uma diferença entre parada, porque eu estava conversando com uma pessoa, ele falou para mim, tem uma palavra que significa para quando você está comendo uma coisa, por exemplo, você está comendo uma massa. Ele falou para mim, essa massa é parada. E eu sabe tem uma parada também, é para
para ônibus. Mas eu não sei se é verdade, tem uma diferença entre os dois paradas. Parada de ônibus existe e parada as pessoas usam como uma gíria para significar coisa. Então, por exemplo, você está com a minha parada. Você está com alguma coisa minha. Entende? É uma gíria. É um jeito bem informal de dizer. Tá. Então, E para terminar, e eu não estou em casa agora, eu estou trabalhando, mas meu celular está quase sem bateria. Eu não sei se meu celular está fechado, se eu tenho como para me marcar a presença. sim, Minha eu vou presença, mandar. por Aham. favor. Você manda, Carol, que eu tô Tá. aqui Manda. compartilhando a tela. Porque Vou mandar meu no celular chat. está quase fechado. Não, sem problemas, eu entendo. Sempre avise, tá? Quando assim tiver acabando a bateria ou alguma coisa assim, que daí a gente manda. Tá bom, obrigado. Nada, ela já manda ali. Por favor, Oi. quando utilizar, por exemplo, terminando, trabalhando, precisa colocar estou trabalhando ou só trabalhando ou terminando. Então, normalmente, você precisa usar esse estou. Por Uhum. exemplo, estou trabalhando, eu estou fazendo algo, eu estou dando aula, porque isso se chama, né, o gerúndio, e tem alguns gerúndio, né, que é esse endo, ando e indo, que é uma ação que você está fazendo, né? Por exemplo, estou estudando, e que vai precisar desse acompanhamento. Então, normalmente precisa, que Tá bom. a frase fica incompleta, sabe? Então, eu trabalhando, você vai falar eu estou trabalhando, ok? Tá bom. Então, sempre vai precisar usar o verbo estar. Muito obrigada. De nada. Então, ali tem o link de presença, ela mandou ali, a Carol mandou, donc le lien de présence. Então, Jean, pode completar ali e marcar sua presença, beleza? Então, beleza, tá ali o link. Podemos continuar aqui, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Só mais 3 aqui. Ô, professora, o link Oi. não apareceu para mim. Não apareceu? Não, Você tá vendo ali no chat, você tá no celular ou no computador? estou no celular. No celular, se você clicar na tela, vai aparecer ali o chat. Tá vendo? É que aqui não aparece quando eu compartilho minha tela. Mas se você procurar aí no celular, né, que você tá no Zoom, vai ter ali escrito chat. E daí o link fica ali no chat. Me avisa se conseguir, se tiver tudo certo. Que Eu daí não nós consigo. sempre não consegue entrar no chat, então deixa eu ver. Que era para aparecer. E se eu pegar aí... Eu não sei se você quiser copiar daqui, ó. Esse é o link, que é para estar no chat, mas se você não consegue encontrar o chat, você pode copiar. Donc, si vous voulez faire ça, donc si vous pouvez copier. Então, se você puder copiar, você dá no Google. Então, você entra no Google e coloca isso daqui, daí vai ter o link.
Essa é a reunião de... Esse é o link de presença ou de atividade? Deixa eu ver. Esse é da atividade. É, tinha que ser da presença. Deixa eu pegar aqui o da presença. Eu vou... Quer que eu reencaminhe o link de presença? Aqui não, já encontrei. Que é para eles copiarem. Então, ó, se vocês quiserem copiar aqui, deixa eu... Porque para quem não encontra no chat, é só copiar isso daqui. Ó. Então, vocês pegam e colocam no Google. Para quem não consegue, né, dar o Ctrl+C, Ctrl+V ali no chat e pegar ali. Então, é esse daqui. E o Franjo conseguiu preencher o link de presença? Conseguiu acessar e preencher? Não sei se ele tá... Se ele já saiu daqui. Eu que não consigo. Sempre apareceu, para mim hoje não apareceu, não sei por quê. Que estranho. Eu posso tentar aqui fazer, tipo, simular. Para mim, eu abri Abriu normal. certo? Uhum. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Share screen. Aqui, ó, vocês estão vendo meu Google? Daí você pega. Daí esse daqui, c'est le lieu de présence. Deixa eu só... Esse daqui. É, aqui, ó. Então, com aquele link que foi mandado, é esse daqui, ó. Vai aparecer esse Google Docs. Não sei se vocês conseguiram. Deixa eu até colocar aqui de novo, para vocês verem o link. É esse daqui, ó. Acabando a bateria, né? Por isso que a gente mandou agora. Mas podem preencher depois. Uhum. Mas então, ó. O link de presença, que está no chat, para quem conseguiu abrir. E para quem não conseguiu, tem aqui, ó, se vocês quiserem, né, copiar. Pegar e anotar o link, não sei. Porque é para estar funcionando. Daqui, né, normalmente, você coloca o nome, o e-mail, e o que você achou da aula. Foi ótimo. Bom, deixa eu continuar aqui, onde nós paramos. Bom, então vocês pegaram muito bem essa questão da atividade, foi bem tranquilo. Muito bem. Daí aqui, nós temos os verbos da primeira conjugação do passado. No caso, o pretérito perfeito simples. Então, tudo isso daqui significa basicamente passado. Ok? Então, esse é o passado. Então, vamos continuar aqui. Então, a primeira pergunta eu vou fazer aqui com vocês. Então, José, a porta da casa. Aqui vai ter o verbo fechar. Então, o que ele fez, José? Fechou? Fechou. Perfeito. Então, José fechou a porta da casa. Você
com o seu pai hoje? Então, almoçar. Então, que é o verbo almoçar, que é comer o almoço. Hum, Você Você almoçou? almoçou. Você almoçou com seu pai hoje? Hum, Então, almoçou. Perfeito. Nicole, que é o nome, né? Nicole. O convite do João. Então, o verbo aceitar. Então, Nicole Nicole aceitou. aceitou o convite do João. Eu Eu acordei. acordei. Perfeito. Acordei. Então, passado. Às 9 da manhã. Quando você, um novo vestido. Usou. Usou. Quando você usou o novo vestido? Hum, Henrique e eu, o televisor, afinal de contas. Então, consertar. Consertamos. Consertamos. Perfeito. Opa, consertamos é com essa. É assim, né? Fazer uma gafe dessas. Então, nós consertamos. Perfeito. E aqui tem mais alguns. Então, a Mônica, do verbo pedir. Ela Faça a primeira para mim, por favor. é o mesmo, é o pretérito Tá perfeito bom. simples. Como é terminado em IR, ela pediu. Tá bom. Então, a Mônica pediu a conta, mas o seu marido pagar, ele Pagou. pagou. Então, o seu marido pagou. Hum, Ainda bem que você... Então, o verbo Conheço. conhecer. Oi? Conheço. Não. Quase. Conheceu. Conheceu. Seu. Ainda bem que você conheceu essa cidade. Então, conheceu no pretérito perfeito simples, conheceu. Ah, Muito bem. Ele fazer. Então, aqui ele... Esse é um verbo irregular. Alguém sabe? O fazer no passado? Ele fez. Muito bem. Então, aqui tem um exemplo de um verbo que, né, não vai seguir aquele padrão do ER. Ele fez. Vai terminar com EZ. Um bom trabalho. Porém, o professor não pensar. Ele não Pensou. pensou. Mesmo. Muito bem. Aqui, na 4. Ela não, então o verbo querer. Também Quis. que leu. quis. Porque é ela. Tchau, Então, tchau. não fique envergonhado de cometer erros. Estamos aqui para isso. Então, mas aqui ela vai estar conjugada, né, como ela, no verbo querer. Então, ela quis fazer tudo A errado. gente erra nisso às vezes. Não, eu também. Altos erros de português. Mas acontece. Mas foi quase. Então, ela, né, no singular, ela quis. O 5. Quem? Daí, o telefone. Do verbo Atender. atender. Quem atendeu o telefone? Então, quem atendeu o telefone? O doutor, a reunião com os seus colegas. Suspender. Suspendeu. Suspendeu. Que suspendeu significa cancelar. Então, ele cancelou a reunião com seus colegas. Ontem, então, amanhecer muito cedo. Como que fica? Amanheceu. Amanheceu muito cedo. Cadê a menina?
Sumiu? Carol foi embora. Não, deixa ela falar um pouquinho. Bom, a Margarida não é a flor, no caso é a pessoa. Então, a Margarida, beber. Como que fica o verbo beber no passado? Bebeu? Vai ficar bebeu. Bebeu a cerveja. Sem depois- vergonha, menina. Fala. E pode falar, não tem problema. Pagou, Pagou, muito bem. Isso. abriu, E abriu a porta. Então, aqui 3 verbos, né, no passado. Bebeu, pagou e abriu. A minha família se... Minha família é ela. Ela se... reuniu, Ela se reuniu. Uhum. Ela se reuniu no Natal. Aqui é o verbo estar. Ele também é irregular. Eu, Vocês estão me ouvindo? É minha internet. Perdão, minha internet. Minha internet deu uma travadinha aqui. Então o verbo estar aqui. Eu Estava. estava. Estive também está no passado. Tá certo. Estive está no passado. Só que estive, deixa eu fazer aqui. O estive também é no passado. Só que não é o passado no pretérito perfeito. Estive seria o passado no pretérito. Eu acho que é passado conjuntivo. Não sei. Eu sei que é no pretérito imperfeito, porque assim, tem 3 passados em português. Tem o passado perfeito, que é aquela ação que, né, você começou no passado e terminou. Tem o pretérito imperfeito, o passado imperfeito, que é aquela ação que você ainda não terminou, não tem, por exemplo, uma finalização, então eu estive. É um exemplo desse passado no pretérito imperfeito. E daí tem a terceira, que é o pretérito mais que perfeito. Que é, por exemplo, deixa eu pensar. Ela comera e depois saiu. Então, é um passado antes do passado. Então, ela comera. Então, ela comeu e depois saiu. Ela comeu, não, depois não, fica ruim. Ela comera e saiu. Então, temos o saiu, que está no passado, que é uma finalização já acabada, então está no pretérito perfeito. E o verbo comer, que daí no pretérito mais que perfeito fica comera. Só que esse é muito pouco utilizado. Ninguém utiliza muito, é muito formal. Esse pretérito mais que perfeito. Mas então são esses 3 tipos de passado. Então, quando você diz que estive está no passado, você está dizendo certo, está no passado. Mas é no passado imperfeito. Ok? Então, continuando. Você é o verbo ser, também é irregular. Vocês sabem? Sabia? Você sabia. Então, você sabia. Então, no passado, você sabia. Quem falar fica. Ele falou. Quem falou a meu pai? Perfeito.
Então, vocês pegaram bem essa noção de passado. Deixa eu ver que horas são. 25. Ainda dá para eu mostrar para vocês aqui esse textinho que eu fiz? Eu fiz não, peguei, né? Ô, Gabriel, por favor, Oi, pode... antes de puxar lá mais para frente, você consegue fazer uma frase para a gente com imperfeito, passado imperfeito? Com o Por exemplo, pretérito imperfeito. é a mesma esse que ele falou, estive. Dá para fazer uma frase para a gente ver como, por exemplo, se a gente encontrar uma frase, como a gente consegue fazer? Tá. Eu estive dançando. Então, por exemplo, eu estive dançando e eu estava dançando. Então, aqui o verbo, né? Aqui o verbo estar, acompanhado com outro verbo no gerúndio, né? Ele está dançando, ele está continuando a dançar. Mas aqui, eu estava dançando é uma ação finalizada. Então, eu estava também no passado. E eu estive não necessariamente é finalizado. Então, ela não tem uma relação com o tempo. Você sabe que ela está no passado, mas não sabe exatamente quando aconteceu. Então, normalmente, essa frase vai estar acompanhada de tipo ontem. E essa não. Não tem nenhuma relação de tempo. Mas deixa eu pegar outras frases aqui. E como eu estou falando também, nesse caso, eu acho que também é quando está falando uma coisa, mas que não consegue fazer. Por exemplo, se eu falo assim, se eu tiver dinheiro, se eu estiver dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu comprei um carro. Uhum. Eu acho que é no mesmo assim que usa esse verbo. Caso plano, se eu tiver. Se eu estiver. Não, seria no verbo ter, né? É o verbo ter. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Seria assim a frase. Então, quando você fala esse tivesse, né? Também. Então, se eu tivesse, porque não tem relação de tempo. Mas não é essa relação que você disse de se eu. O que vai dar o sentido de se eu, né, essa probabilidade, tipo, eu posso ou não comprar, eu posso ou não ter esse dinheiro. Seria mais esse verbo aqui. Quando você usa se eu, que é, né, essa probabilidade, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Então, esse verbo, sim, vai estar no imperfeito, você pode usar, mas é porque ele não vai dar nenhuma noção de tempo, sabe? Tipo, no passado. Tá no passado, mas você não sabe se foi finalizado ou não, se é uma ação que aconteceu ontem ou antes de ontem, não tem essa noção de tempo específico, como no pretérito perfeito. Por isso que você vai usar pretérito imperfeito. Mas é muito bem observado. Pretérito. Então, perfeito. Quer dizer, imperfeito, né? No caso aqui, imperfeito. Então, esse daqui vai estar no pretérito imperfeito. Mas essa relação de ser eu, normalmente você vai usar esse verbo aqui, conjugado. Eu não sei como que é o nome dessa conjugação, porque tem um nome para isso. Tipo, eu compraria, eu faria, eu acho que é condicional. Não sei. É o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Então, nós temos aqui o pretérito imperfeito e vai ter essa condição, né? Então, esse seu vai indicar essa condição, igual você falou, condicional. E o futuro do pretérito, que é eu compraria, eu faria. Mas, aos poucos, vocês vão pegando isso. Ó, vocês já sabem bastante. Mas é difícil, né? Mas vocês vão pegando. Vocês vão se acostumando com isso.
com vários verbos conjugados de formas diferentes, vai dar sentido diferente. Daí tem esse condicional, que daí você tem que conjugar assim esse verbo. É português. Ok? Ah, é imperfeito. Pera, eu tô me confundindo. É ao contrário. Estive é pretérito perfeito do indicativo. Meu Deus. No caso, se eu tivesse, se eu estivesse. Ok, estive do verbo estar. Tá. Tô tentando, pera. Até meu cérebro bugou agora. Perfeito. Ah, não, então estive. Então, por exemplo, aqui, tá? Estive e estava. Qual que seria? Então, estava é imperfeito do indicativo. Ah, então é ao contrário. Uhum. Eu me Ó, então, confundi. perdão, gente. Eu fiz ao contrário. Então, se eu estava, eu estive. Agora sim. Então, Viu? Até a gente se confunde, porque isso eu é me muito confundi difícil. muito. Estive. Isso é Então, muito você estava difícil. certo mesmo. É tipo ao contrário. Eu falei ao contrário. Eu estava, você não sabe, e eu estive, você sabe. Então, isso daqui vai dar noção de, né, pretérito perfeito, de uma ação já finalizada. E, no caso, estive, né, uma ação já finalizada, estava, não. É difícil. É difícil. Mas vocês vão se acostumando, mesmo nós, você viu? Eu confundi os dois, então estava e estive. Nessa noção de pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E é uma coisa que vocês não precisam Decorar. agora. Nem a gente Nem eu sei. decora, a gente se perde um pouquinho também. Mas então é isso. É só vocês entenderem que, né, passado, no caso que nós vimos o passado perfeito simples, vai ser essa ação finalizada com suspendeu, amanheceu, bebeu, pagou, abriu, naquela conjugação que a gente viu. Daí esse daqui já é uma discussão mais futura, que é o pretérito imperfeito, que é essa ação não finalizada. Perdão aqui, tá, gente? Aqui eu fiz uma... Eu inverti o estive e o estava. Então é tudo aquilo que eu falei, só que é o estive, que é o perfeito, e o estava, que é o imperfeito. Vocês têm mais alguma dúvida? Não. Não tem. Bom, então acho que é isso. É isso por hoje, gente. Ali nós temos no chat, né? Tem que tirar a foto. Ah, é verdade. Antes de ir embora, deixa eu falar uma coisa, eu vou te avisar, vou avisar vocês. Oi. Dia 6, dia 20 de novembro e dia 4 de dezembro, eu não vou participar com vocês. Ah, que pena. Porque na empresa que eu estou trabalhando, vai ter um curso de bombeiro, uma oportunidade a gente conseguir ir lá no serviço. Mas vai ter 3 dias de formação, um dia inteiro, de 8 às